Boa noite! Hoje o nosso tema é um especial de Natal, por isso que eu estou assim a caráter. Nós vamos falar sobre generosidade. E aí, nós colocamos uma música aqui no começo e eu vou ler ela pra gente. Eu acho que tem muito a ver com o tema. Chama Tudo em Mim. Está no ar que eu respiro, está na roupa que eu visto, e até mesmo no sorriso que eu dou. Já vemos generosidade aqui, né? Dá um sorriso. Então, ele está no ar que a gente respira, na roupa que a gente veste e até mesmo no sorriso que a gente dá. Olha que profundo, né? Que generoso. Está no rosto inchado e no abraço apertado e até mesmo no presente embrulhado com amor. Está nas minhas bobeiras e na menor brincadeira que eu faço ao falar da vida. Tá numa tarde de praia, tá numa prancha molhada que eu carrego nos melhores dias. Está cuidando de tudo ao meu redor, todo o tempo, e eu sei que tenho a tua companhia. No arrepio do braço, no meu cabelo, ao primeiro passo que eu dou ao dizer bom dia. Tá numa simples palavra, ou na risada com o moço que eu ajudo ao passar na esquina. Está na casa mais simples ou no lugar mais irado que eu já visitei como eu queria. No arco-íris no alto, no pé descalço ou no salto. Você é tudo em mim, minha alegria. E quando estou cabisbaixo, você é o amigo do lado que me diz o que eu já sabia. Eu sei o que você passa. E você sabe o que eu passo. Não importa o compasso da canção, você é melodia. Gente, que coisa mais linda! Eu quero ouvir você tocar, eu quero ouvir você cantar, eu quero ouvir você compor a minha vida. Eu sei que do meu lado está, eu sei que não vai me deixar, eu sei que você é tudo em mim todos os dias. Eu quero ouvir você tocar, eu quero ouvir você cantar, eu quero ouvir você compor a minha vida. Eu sei que do meu lado está, eu sei que você não vai me deixar, eu sei que você é tudo em mim todos os dias. Que coisa mais linda. Então, o nosso tema hoje é generosidade. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ler aqui alguns versículos e um estudinho que tem aqui na minha Bíblia, para a gente entrar aqui no clima de generosidade. E hoje eu vou contar com a participação de todas vocês. Eu quero que quem se sentir à vontade, tá? Que daqui a pouquinho, não agora, mas que eu gostaria muito que cada uma aqui falasse que generosidade que já fizeram com você e que generosidade que você já fez. E aí, às vezes, né, pode pensar assim, eu não vou falar tal coisa que eu fiz, porque a própria Bíblia fala, né, o que a mão direita faz que a esquerda não saiba. Mas hoje eu quero trazer aqui algumas ideias de como a gente pode ser generoso com as pessoas. Por isso que eu vou pedir para que vocês contem para a mão esquerda, para a direita, para todas nós aqui, tá? Para que a gente possa se inspirar e ver que, poxa, aquele dia eu podia ter sido generosa, ou amanhã vocês verem alguma situação em que vocês também possam ser generosas, tá bom? E generosos, né? Porque temos um homem aqui. Inclusive, temos visitantes, né? Então, Sandra, primeira vez. A Cleide já entrou? O Hinaldo. Esses eu ainda não tinha visto. Então, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar de generosidade e que não tem a ver necessariamente com dinheiro. Generosidade tem a ver com ações generosas e que às vezes precisa de recursos financeiros, certo? Mas assim como na música falou,
Pode ser um sorriso, pode ser um abraço, pode ser ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, qualquer coisa é generosidade. Mas eu vou trazer aqui um estudinho que tem, eu uso uma das bíblias que eu tenho, é a Bíblia da Mulher, e ela traz aqui um tema que chama Oferta, um coração generoso. Um coração generoso é marcado por sinais da obra do Espírito Santo em sua vida. O amor de Deus é demonstrado ao dar seu próprio filho por nós, que está em João 3,16. Doar tempo, energia e recursos financeiros é a expressão de um coração grato. É a resposta natural da mulher e do homem, né? Que compreende que recebeu abundantemente a graça de Deus. No Antigo Testamento, o dízimo judeu, que era a 10ª parte, era um percentual estipulado da renda de uma pessoa. Ele pertencia ao Senhor e era usado para o sustento dos sacerdotes, do templo e dos necessitados. As ofertas eram feitas em ocasiões especiais. E como uma parte obrigatória dos sacrifícios públicos de ação de graças, de bênção e arrependimento. No Novo Testamento, a ênfase está no coração e na atitude do cristão. Paulo declarou que a oferta de um cristão deve ser o transbordamento de um coração adorador e uma questão de convicção diante de Deus. Dar aos outros com um espírito de perdão, sem julgamentos ou condenações. Traz recompensas alegres e abundantes. Então, essa é a primeira parte. Os versículos eu vou ler aqui para a gente saber quais foram os que eu citei, tá? Então, foi citado João 3,16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também foi citado Efésios 1,7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. 2 Coríntios 9,7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, ou seja, cada um sente, e quando a gente sente, não há nada que o outro possa fazer para falar, meu, não faz isso, não dá, né? A gente realmente sente e sabe que é para a gente fazer aquilo nesse determinado momento, tá? Então, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, às vezes, né, a gente quer ajudar e falar, mas é muito comum, né, aqui em São Paulo tem muita gente na rua e, né, a gente fala, é para comprar droga, é para isso, é para aquilo. A gente acaba tendo esse julgamento e, na verdade, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro é da conta dela. Nós não prestamos conta, né? Cada um que vai prestar conta. Então, a nossa parte realmente é dar, certo? Depois, temos aqui falando sobre gratidão. A gratidão começa com reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele fez. Essa emoção sincera não depende da reação de outra pessoa ou da natureza daquilo que é recebido como dádiva. A ingratidão, por outro lado, nasce de um coração que recusa se contentar, que rejeita o doador, bem como as suas dádivas. A vida é em si uma dádiva graciosa de Deus. Essa é a base de toda a gratidão. Um espírito agradecido deve ser cultivado e passado adiante através do exemplo. Por isso que eu quero trazer o exemplo aqui, né? Por isso que eu quero que vocês contribuam aí com ideias, especialmente para os membros de nossa família. Isso pode ser feito de várias maneiras.
Lembre-se de que uma pessoa agradecida é humilde e está sempre voltada para Deus, enquanto o coração ingrato é repleto de orgulho e está sempre voltado para si mesmo. Ruth demonstrou de forma muito bela esse espírito de gratidão e humildade, respondendo com bondade até as menores gentilezas. Segundo, então esse foi o primeiro. Segundo, não se esqueça de dar valor às pequenas bênçãos diárias, que, como na música, né? Um sorriso, a saúde, o ar que a gente respira, tudo isso é uma forma da gente saber que Deus dá pra gente. A gente não tem absolutamente nada, tudo vem dele, né? Terceiro, procure as bênçãos de Deus, cuidando para não deixar passar despercebidas as dádivas ocultas, sutis e indiretas que ele concede. Reconheça que nem tudo aquilo que você deseja será benéfico para a sua vida. Deus é o doador e é absolutamente sábio. Considere os planos e as prioridades dele, atentando para não perder a perspectiva mais ampla das coisas por causa de alguma interrupção trágica, porém comparativamente pequena. Lembre-se de agradecer a Deus até mesmo em meio à adversidade e às provações. Que eu acho que aqui é um dos maiores desafios, né? Que é a gente agradecer a Deus quando tá no meio do problema, assim, né? De algum problema que a gente tem. É difícil a gente encontrar. É difícil a gente ser grato quando a gente não enxerga um final feliz. Né? A gente sabe que no final vai ficar bem, mas enquanto a gente não enxerga é um desafio. E é o que a gente sempre tem batido aqui na tecla com vocês, né? Tá ruim, bota um louvor, vai adorar, mesmo que adore chorando, né? Pra gente passar dessa fase com sucesso. Quinto, a gratidão a Deus e aos outros deve ser expressa regularmente e em público. Isso está em Salmos 35:18, acho que é João 11, 41, 42. Seja agradecida pelos membros de sua família e por seus amigos chegados. Ah, que lindo. Sexto, mantenha um registro das bênçãos que demonstram a fidelidade de Deus para com você. Aquele postzinho no Face, no Instagram, um painel onde você coloca as suas conquistas. Tem algumas pessoas que têm uns potinhos que todo dia coloca ali algum motivo de gratidão. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para a gente ir enchendo essa caixinha de gratidão, porque quanto mais a gente está feliz, grato, satisfeito, mais a gente consegue ser generoso com o outro também, né? 7. Complete o círculo de gratidão oferecendo ajuda a outras pessoas no Espírito de Cristo. É, que já já a gente vai ler aqui, que tá em 2 Coríntios 9:12. Um espírito e um coração agradecidos são parte essencial da vida e da santidade. A mulher que é grata tem um coração... A mulher e o homem, tá? Porque a minha Bíblia é da mulher, ela fala mulher... Mas enfim, a pessoa que é grata e tem um coração cheio de louvor alegra o Pai e glorifica o seu nome. Uma atitude de gratidão traz consigo inúmeras bênçãos e faz de você um canal para abençoar os outros. Em 2 Coríntios, na verdade eu vou ler 2 Coríntios 8, 1, 2. Fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês... Não é esse, não. Qual que foi, cara, que eu te passei? Esse mesmo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, esse pessoal, né, digamos assim, eles passaram por um momento muito difícil, mas mesmo assim eles transbordaram em rica generosidade. Então, às vezes, não é porque a gente está numa situação de pobreza que a gente não pode ser generoso. Então, existem muitas formas da gente expressar essa generosidade, certo? Então, eu quis deixar bem claro que hoje nós não estamos falando de finanças, de dinheiro, a gente vai falar de generosidade.
tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Depois, na verdade, eu recomendo que vocês leiam deixa eu só confirmar se é esse. Segundo Coríntios 8, ele inteiro, ele fala sobre isso, tá? Sobre generosidade. É grande, né? Na verdade, são 24 versículos, mas seria legal aí que vocês meditassem nisso aí durante a semana, tá? Quem conseguir tirar um tempinho para ler, seria bem interessante. Essa época do ano, Natal, final de ano, festas, é uma época que é muito linda, né? Eu amo, eu faço aniversário no Natal, então para mim é uma época muito especial mesmo. Eu amo, eu já dá outubro, eu já quero decorar minha casa. Mas eu sei que existem muitas pessoas que passam por momentos muito difíceis nessa época. E parece que algumas coisas explodem nessa época, né? E então, de casais se separando, de gente às vezes sendo mandada embora. E o meu convite aqui é para que a gente tenha esse cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor e ter uma percepção de como que a gente pode ser generoso com aquela pessoa, seja chamando ela para passar o Natal com a gente, seja oferecendo um presente inesperado ou alguma coisa que você acha que ela vá precisar, seja para conversar, porque eu sempre amei essa época e eu conheço algumas pessoas que falam: eu odeio Natal. Eu odeio essa época de festas. Eu odeio, eu odeio esse período. E por que que geralmente as pessoas acabam odiando esse período? Porque é um período onde se vê muita gente comemorando, fazendo confraternização, mas hoje em dia existem muitas pessoas em solidão. Né? Existem muitas pessoas que não têm com quem passar, que de repente, né, principalmente depois da pandemia, a mesa tá vazia, né? Tá faltando, tem alguns lugares, ou um lugar, ou alguns lugares que estão vazios, né, de pessoas que partiram, e, e é muito difícil, né? Reunir a família, enfim. Lembro que a primeira fase, assim, muito difícil que a família da minha mãe, assim, viveu foi que uma das minhas tias era quem reunia todo mundo, assim. E aí, o primeiro Natal sem ela já foi muito difícil. E depois, quando a minha avó morreu, então, mais difícil ainda para a gente conseguir juntar a família, né? Tanto que a gente nem se reúne mais em Natal, Ano Novo. Às vezes, a gente consegue reunir o pessoal e fazer alguma coisa antes, né? Um final de semana antes e tal. Mas, por exemplo, esse ano a gente ainda nem se organizou para isso. Não sei nem se isso vai ser possível de acontecer, né? Mas às vezes a pessoa acaba vendo, né, um monte de foto, um monte de coisas na internet e ela acaba que ela fica mais reclusa, né? Então se sente pior ainda. Então eu vou falar com as duas pessoas. Primeiro, as pessoas que têm uma vida social, né, que curte isso, né? Então, para que possa envolver o máximo de pessoas possíveis nos programas que vocês forem fazer e lembrar daquela pessoa que está mais quietinha, que de repente ficou o ano inteiro longe de você, ou que sumiu. Muito provavelmente ela entrou numa caverna não por causa de você, mas por causa dela, né? Então, um olhar generoso, um olhar carinhoso para resgatar as pessoas que já foram importantes para vocês. E o meu convite é para essa pessoa que está dentro da caverna e que de repente fica, mas não me chamaram, mas não falaram mais comigo, mas eu sumi, ninguém mandou mensagem, ai, se não me chamarem eu não vou. Não fica nesse lugar, porque a gente só tem controle sobre as nossas atitudes. Então, se alguma pessoa é importante para você e você quer ter tempo com ela, você quer estar à mesa com ela, faça questão, manda mensagem. Tudo bem, fulana? Quanto tempo a gente não se vê? Eu tô morrendo de saudade nessas épocas. Enfim, seja você a pessoa que dá o primeiro passo, não espere o passo do outro. Então, o meu convite é esse, para que você seja a pessoa que faça
a boa ação, que quebre esse muro que às vezes foi criado por diversas coisas, né? Sempre que alguém fala para mim, mas fulana se afastou, mas e você? Você permitiu que ela se afastasse também, né? Eu sempre falo para as meninas que eu tenho dificuldade com gente em caverna, que se a pessoa tá na caverna, eu entendo que ela quer ficar por lá mesmo, e aí eu acabo deixando ela lá, né? Mas vou até dar uma olhada nas caverninhas. Aqui tá chovendo também bastante, Sandra. Vou até dar uma olhada quem tá nas caverninhas aí para dar uma chamada. Na verdade, essa semana eu já mandei algumas mensagenzinhas pro povo das cavernas, porque eu amo encontrar as pessoas, eu amo ter tempo com elas, eu amo visitar, eu amo tudo isso. Mas eu sei que algumas pessoas também precisam de um tempo, né? Mas nessa época do ano, nada melhor do que uma boa desculpa para ir lá dar um abraço, para conversar, para levar um presente. Não precisa de data específica, não precisa ser para uma pessoa. Mas eu nem tenho. Não importa. Se você sentir que você tem que fazer, faça. Eu até comentei aqui, vou pegar a caixinha aqui para vocês, peraí. Acho que foi na semana passada, não lembro. Eu comentei aqui com vocês que há 2 anos eu senti muito forte. Na verdade, eu tinha feito live com algumas mulheres com uma mulher, na verdade, que ela tinha perdido o esposo dela. E aí enfim, eu fiz ao longo do ano e chegou no final do ano, me veio uma dor assim, ó, enorme. Essa mesa vai estar vazia. E aí acabou que eu faço um estudo de caso, né? E então eu procurei indicação de gente que tinha perdido o marido para conversar. E aí eu acabei conhecendo muitas mulheres, eu não lembro quantas, mas eu acho que eu comprei 20 ou 30, não lembro, caixinhas dessa daqui. Essa daqui tá com o meu nome. Eu não lembro se foi 20 ou 30, mas umas 10 foram para as minhas amigas, que eu comprei para as minhas amigas também. É, E aí eu fiz uma caixinha dessa. Eu mandei ela fazer, então vem com um lacinho. Aqui eu fiz um QR Code com um louvor que coloca a câmera aqui e toca um louvor. E aqui dentro eu mandei uns produtinhos da Mary Kay, uma cartinha para elas. E aqui tem várias afirmações. Então eu coloquei amorosa, aceita, alegre, amada, leal, querida, princesa. Enfim, eu coloquei várias coisas. Equilibrada, bem-sucedida, iluminada, linda, forte, talentosa. E aí eu coloquei um presente e uma cartinha bem linda para cada uma. Eu pedi muito para o Espírito Santo para ele me guiar em cada palavra, para que não fosse eu escrevendo aquilo, porque eu não escrevi como se fosse eu escrevi como se fosse uma carta de Deus mesmo para a pessoa, sabe? E aí eu entreguei para as mulheres que tinham perdido os maridos, porque eu fiquei pensando, e se ela não tiver ninguém para dar um presente para ela nesse Natal? E se todo mundo tá com medo de falar com ela, porque é uma situação muito difícil, e aí todo mundo respeita a caverna do outro, né? E não consegue nem mandar uma mensagem. Enfim, então eu fiz isso e foi muito legal, foi muito especial. É uma coisa que eu me emociono até hoje, porque os natais delas continuam vazios, né? As pessoas não voltam, é óbvio que a gente vai diminuindo a dor, mas essa dor ela não passa, né? Mas enfim, então essa foi uma das generosidades que eu fiz que super mexe comigo, porque eu vejo os posts delas diariamente, eu sei que é uma luta muito constante, né? Então eu fico assim, bem emocionada, porque eu não consigo nem imaginar a dor delas. Com filhos, né, a maioria delas mudam de casa, enfim. E eu sei que cada uma aqui, às vezes, participa daquelas de adotar, né, uma criança. Eu adotei as viúvas. É, e eu sei que tem muitas campanhas, né, para adotar crianças. Então, para fazer uma sacolinha, né, com presentes. Então, isso também é muito legal, porque chega em uma criança, né, que também talvez nunca tenha tido uma experiência de ter uma mesa, né, de ter um presente, enfim. Então é uma época muito legal onde já existem algumas campanhas que fazem isso.
Também teve uma época que junto com algumas amigas, mas não era época de Natal, a gente fez durante o ano mesmo, que a gente montou algumas sacolas e colocou alguns itens femininos para dar para as mulheres que ficam nos faróis, então com absorvente, com perfume, batom, maquiagem, bolsa feminina, né? Às vezes a gente tem tanta bolsa que acaba não usando, então bolsa. Enfim, a gente montou mesmo uma sacola, assim, enfim, eu montei algumas e no farol eu distribuía. Então tem várias ações que a gente pode fazer nessa época do ano, tanto para quem a gente não conhece, quanto para quem a gente conhece também, né? Então já teve situação onde eu fiquei sabendo, né, de uma pessoa que eu conhecia que estava com uma situação que não estava confortável em casa, e aí eu simplesmente comentei, na verdade, quando eu fiquei sabendo, a minha mãe, que está aqui, estava junto, e aí a minha mãe falou, não, vamos no mercado agora e vamos fazer uma compra para ela, né? E daí a gente foi, minha mãe é muito generosa, e aí a gente foi, comprou, e simplesmente eu nem falei nada, eu só falei, fulana, passa aqui na minha casa. Aí eu falei para ela abrir o porta-malas e eu simplesmente a gente pegou várias caixas e colocou no carro dela e eu não falei nada para ela. Porque tem coisas que não precisam ser ditas, a gente só precisa fazer, né? E daí a gente foi, colocou no porta-malas dela, dei um abraço, eu não falei nada para ela. E aí ela foi embora. E então assim, e eu sei que era uma fase e passou, e hoje ela abençoa a vida de muitas pessoas, né? Já teve uma vez que eu entrei no Rodoanel, há muitos anos atrás, eu entrei no Rodoanel, e eu entrei por engano, peguei a saída errada, entrei lá por engano, e eu não tinha R$ 1. E aí eu parei, e quando eu parei o carro, eles mandam você ficar ali no meio, né, pra não atrapalhar. Parou uma menina do lado, mas muito feliz, ela tava com o carro lotado, e ela falou, ei, você tá sem dinheiro? Daí eu falei, tô. Aí ela falou, eu pago pra você. Daí eu, não, eles vão me dar o boleto. Ela, não, eu pago pra você. Daí eu, tá, então me dá a sua conta. Nem tinha Pix na época. Daí eu falei assim, me dá a sua conta pra eu te devolver. Ela falou, não, quando você vê alguém parado, você paga, porque fizeram isso pra mim. Gente, não tem coisa mais gostosa do que você ver alguém parado e falar: você precisa de dinheiro? Eu pago para você. Aí a pessoa quer te devolver, você fala: quando você vê alguém aqui parado, você paga também. Agora eu tenho sem parar. Acaba que eu não paro mais, mas eu fiz isso muitas vezes. Tipo, já teve época de eu ficar muito tempo sem ver ninguém, eu vou deixar pago o de trás. E daí eu falo pra moça, eu posso deixar pago o da pessoa de trás? E aí você não cobra? Tipo, tá. E aí eu deixo, pago, e eu nem sei como que fica essa situação. Gente, mas é tão gostoso. Gente, o pedágio, óbvio que não é o pedágio para ir para Santos, né? Que é 35. É o pedágio de R$ 3,90, de R$ 5, né, gente? Também toda essa situação, não. Mas é muito legal. Mas teve um pedágio, acho que de uns 15 e pouco, que eu paguei, que eu também passei errado, na verdade, lá perto da Imigrantes. Eu fui atender uma cliente para lá e acabei pegando a entrada errada. Aí você já vai, né, meio, poxa, não acredito. E aí tinha um carro parado. Aí eu falei, poxa Deus, além de eu pagar, né, ainda encontro bem aqui um carro parado. Daí eles estavam parados meio que no acostamento, assim. Daí eu passei por eles e falei, vocês precisam de dinheiro? Eles falaram, sim, sim. Aí eu encostei, gente, aquele dia, assim, foi o mais emocionante. Veio uma mulher no meu, era uma perua. Veio uma mulher no meu vidro chorando e ela falou, moça, o meu marido, eu não sei se ele tinha tido um AVC, alguma coisa, um infarto, não sei. Ela falou, a gente tá indo pro hospital, ele tá muito nervoso, ele tá passando mal, ele não tá conseguindo, ele não tá nem conseguindo dirigir porque não era pra gente estar aqui. Assim, foi um caos. E aí eu falei pra ela, não precisa se explicar, vai lá, né? Tipo, eu dei o dinheiro, falei, pode ir, tá tudo certo. Aí ela, olha, Deus te abençoe, mas a mulher orou por mim, gente, que desespero. E era uma coisa simples, que a moça ia ter que fazer um monte de burocracia, porque dá um trabalhão, não sei se vocês já precisaram preencher aquele negócio, né? E aí ela falou que ele estava com câncer, que ele estava... O senhor estava cheio de problemas, sabe? E
R$ 15, acho que era 15,90 e resolveram. Então, às vezes, pra gente, os 15,90 tá faltando. Às vezes é a gente que precisa, às vezes a gente pode ser a pessoa que a gente precisa, mas às vezes a gente pode ser a pessoa que dá, né? E a gente não precisa esperar a pessoa pedir, a gente pode ter esse feeling, né? De simplesmente ver ali que a pessoa tá e se adiantar. E, gente, já foi carros super chiques, carros super simples. Não importa, naquele momento, aqueles R$ 3 está fazendo a diferença, né? Hoje em dia aceita cartão, mas também às vezes nem no cartão tem, né? Então, às vezes acontece, então que a gente possa ter realmente esse coração generoso de ajudar mesmo, né? E isso não é uma coisa, algumas pessoas, também já comentei aqui, eu tenho algumas amigas que têm um perfil mais silencioso, né? No perfil comportamental, que é um perfil mais observador, que ela é mais quietinha, mas ela consegue ter uma visão de cenário muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que é mais interativa, né, que fala aqui com as mãos, ou uma diretiva, que é mais firme e objetiva, né? Então, essas amigas que eu trabalhei com as duas, assim, por um bom tempo, e as duas, elas tinham toda uma visão de cenário, assim. Eu ia almoçar e eu pensava, meu, vou andar 1,5 km até o restaurante tal. E eu ia focada, cabeça a mil, pensando, ou conversando com elas, e indo. E de repente eu olhava para trás, cadê a fulana? Parou para atravessar uma senhorinha com a sacola na mão. E eu tô lá falando sozinha, quando eu olho, amiga dela tá lá toda devagarzinho, dando a mão para a senhorinha, eu nem enxerguei a senhora, porque isso não é natural meu, não é natural meu, né? Já teve situação com a outra silenciosa da gente descer e também desci, tô indo, aí eu olho, ela tá lá sentada com a pessoa no beiralzinho assim da saída do prédio. Daí eu falei, oi, o que que tá acontecendo? Ela falou, ai, acho que ela tá passando mal. Eu falei, não, amiga, tá sentada aí no beiralzinho. Eu mesmo já sentei lá pra tomar sol. Daí ela falou, não, acho que a pessoa tá passando mal, vou chamar uma ambulância. Gente, a pessoa tava infartando. E por mim, enfim, infartar, porque eu nem enxerguei. Isso não é natural meu. Mas eu percebi que isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? E eu tenho uma oração escrita de muitos anos atrás, acho que de 2018, pedindo para o Senhor para que eu fosse essa pessoa, né? Que enxergasse o entorno, porque isso é treinável, isso é uma habilidade que a gente pode treinar e desenvolver, né? Enxergar o É, próximo. Pode falar. eu posso falar? Claro. É, eu acho que o nosso principal objetivo aqui, quando a gente convida pessoas para virem para cá falar, ou quando a gente vem falar aqui, o nosso principal objetivo é ensinar todo mundo a ouvir o Espírito Santo e a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu comecei a minha caminhada há 5 anos atrás, eu lembro muito bem, eu nasci em lar cristão, mas eu não conhecia o cristianismo, eu não conhecia Jesus, eu não tinha intimidade com ele, então eu não vivia isso. Então, para mim, eu não era cristã, entendeu? Porque para mim isso não era real, não era o que eu vivia, entendeu? E isso eu acho que é o que a maioria dos cristãos que se dizem crente, vivem. Eles dizem que eles são, mas eles não são de verdade. É porque eles cresceram, é porque eles estão ali naquele ambiente, mas eles não são. Porque quando você tem um relacionamento, né? E quando você tem um relacionamento e você ouve ele, né? Então, o nosso principal objetivo aqui é que você consiga ouvir o Espírito Santo, que você consiga ouvir Jesus, que você consiga ouvir Deus, que você consiga ter um relacionamento com a Trindade, com essas três pessoas. E quando você conseguir ouvir essas três pessoas, você vai ser capaz de ouvir o que ele precisa de você. E você não vai precisar, eu já tive muitas experiências de eu saber e simplesmente eu ir lá e doar para a pessoa e eu falei assim, mas Deus, será que essa pessoa está precisando mesmo? E a pessoa simplesmente estava passando necessidade em casa, estava passando fome em casa.
entendeu? E eu cheguei assim, no supermercado, eu cheguei assim cega. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu vou de acordo com o que você tá me mandando, vai aí me falando o que essa pessoa gosta, me falando. Eu comprei até desodorante. É engraçado, né? Porque quando você vai fazer uma cesta básica, você não vai comprar desodorante. E eu ouvi que eu tinha que comprar um desodorante. E depois essa pessoa me mandou uma mensagem falando assim, cara, eu tava precisando de um desodorante. Tipo, e o Espírito Santo, ele é tão fofo, ele é tão. E olha, você imagina como eu chego a me arrepiar aqui, entendeu? Porque o Espírito Santo, ele é especialista em fazer as pessoas se sentirem especiais, entendeu? Só que para isso, você precisa ser canal. Entendeu? Então, o que a gente quer criar aqui em vocês é um coração generoso e é que vocês se abram para vocês serem canal, para vocês serem esse canal de generosidade, para vocês serem Jesus aqui na terra, para vocês serem Jesus na vida das pessoas. Então você imagina aquela pessoa que não tinha comida em casa e que não tinha desodorante. Uma mulher que não tem desodorante para sair na rua. Aí, de repente, vem uma pessoa com várias caixas, com comida, e no meio da comida tem um desodorante no meio. Você imagina o quanto essa pessoa se sentiu especial e mimada por Deus. Mimada, entendeu? Então, que vocês se abram, que esse seja o motivo principal da vida de vocês, se abrirem, assim, para terem um relacionamento com o Espírito Santo, para ouvirem o Espírito Santo, porque ele quer usar vocês para serem canal de bênçãos na vida das pessoas. Porque o maior ativo para ele, o maior ativo de Deus, o que é mais valioso para Deus? Você acha que é ouro, diamante, prata, todas essas coisas? Não. O que é mais valioso para Deus são pessoas. São pessoas. Então, ele quer, quando nós nos disponibilizamos e falamos, Deus, eu estou aqui, eu quero ser canal de bênçãos na vida das pessoas, ele fica muito feliz que você simplesmente, sabe, se disponibiliza, sabe, para ser canal de bênçãos. E eu já tive experiências de. Eu tenho, eu tenho certeza que uma vez eu estava no Itaim, e eu estava no Itaim, eu trabalhava ali no Itaim, e eu passei num Pão de Açúcar, eu ia comprar alguma coisa para eu comer, e eu estava indo para um curso que eu tinha na Paulista. E eu parei e um, eu vi uma pessoa em situação de rua dentro, tipo, praticamente dentro do Pão de Açúcar. Ele estava assim, e hoje eu fico pensando, não, gente, aquele cara era um anjo. Não é possível que aquele cara era uma pessoa em situação de rua ali, num Pão de Açúcar, naquele local, sabe? É impossível, eles não iam deixar aquela pessoa ali. E aí eu olhei, eu passei, era como se ele estivesse invisível para todas as pessoas, mas eu olhei aquilo assim, tipo, comoveu meu coração. Eu cheguei, entrei dentro do mercado e comecei a encher um monte, comecei a colocar um monte de coisa, né? Tipo, comprei o que eu queria só um sanduíche, mas comecei a colocar um monte de bolacha, um monte de coisa, e peguei uma sacola cheia. E saí, eu peguei e falei assim: ó, eu comprei para o senhor. Mas sabe aquele velhinho, um velhinho assim, bochechudinho? Ele deu um sorriso. Tenho certeza que ele era um anjo. Certeza que estava me testando ainda por cima. Ele deu um sorriso e, gente, foi um dos sorrisos e um dos olhares mais puros e sinceros que eu já vi na minha vida. Eu dei e falei: olha, eu comprei para o senhor, e dei na mão dele. Ele pegou e falou assim: tem certeza? Não vai te fazer falta? Eu peguei e fiz assim, sabe, assim para trás, assim. Na minha cabeça veio assim: uau, ele é uma pessoa em situação de rua, ele não tem nada, ele mora na rua,
né? Ele come o que as pessoas dão para ele. Como que ele está perguntando para mim? Ele está preocupado comigo se não vai fazer falta para mim, sabe? Então, é isso. Testes vêm também. Eu acredito que aquilo foi um teste para ver onde estava o meu coração. Então, que você. Ixi, deve ter acabado a luz lá. Acho que travou. Travou para vocês? Ou só para mim? Vocês estão me ouvindo? Tá. Então deve ter travado lá para ela. Teve uma vez que eu estava na rodoviária, indo viajar de ônibus com uma amiga, e eu vi uma pessoa indo de uma em uma, pedindo dinheiro. Aí quando ela chegou em mim, e o pessoal dá assim moedinha, né? Daí ela chegou em mim e falou que ela queria, que ela precisava de dinheiro, contou lá a história dela, né? Que ela precisava de dinheiro para voltar para a cidade dela. E aí eu falei, mas quanto que custa a passagem? E daí ela falou, tipo assim, eu não lembro, acho que era tipo uns 150, R$ 200. E aí eu falei, quanto que você tem? Daí ela abriu a mão assim, tinha umas moedinhas, sabe? Daí eu falei, então vamos lá em cima e a gente compra a passagem. Que ela falou que ela precisava voltar para a cidade dela, que ela veio, acho que fazer uma entrevista de emprego, mas não tinha conseguido, que ela já estava que ela já precisava voltar, porque ela não tinha passado e tal, enfim. E daí eu fui lá até o guichê, não dei o dinheiro para ela, né? Mas eu fui até o guichê e comprei a passagem para ela. É, Então, assim, às vezes a gente precisa resolver o problema das pessoas, né? E R$ 200, às vezes, pra gente pode. Não que não pese, né? R$ 200 é R$ 200. Mas para a pessoa que não tem nada, a gente recupera esse dinheiro fácil, porque o Senhor, ele prospera o nosso negócio, né? Então a gente precisa ter as igrejas, elas pregam sobre o dízimo, né? Ser 10%, e a gente sempre fala que, na verdade, 100% da nossa renda é do Senhor. A gente que vive da graça, tudo que a gente tem é dele, né? E eu brinco que teve uma época que eu falava, olha, até o meu limite pode mandar dar, no limite eu não mexo, né? E aí teve uma amiga que ela estava passando por uma situação e ela precisava de um valor, e aí eu falei, olha, vai ter que ser do limite. E eu dei, né? Porque me veio assim, até o limite é dele. E o dinheiro ele é reposto muito rapidamente, né? No mesmo dia o retorno vem. Então, é, tudo é do Senhor, a gente não tem nada, a gente não tem como respirar sozinha, a gente não tem como acordar sozinha, como abrir os olhos sozinhos. Tudo, absolutamente tudo vem dele, né? Eu tava vendo os stories da Luma Eupídio, que é quem canta a música aqui do começo, né? E ela tava falando sobre um cara que ele é ex-ateu, e ele querendo provar que Deus não existia, e ele chegou a, a conclusão de que Deus existe e que não precisa de fé para acreditar nisso. E aí ele fez uma comparação de que quando você vê uma obra de arte, quando você vê um quadro, você sabe que alguém pintou aquilo, teve um criador. E quando ele olha para a natureza, ele sabe que a natureza não se cria, que ela foi criada por um criador. Quando ele olha para a gente, é como se a gente fosse um quadro pintado. Teve um criador, teve um pintor por trás da gente, né? Então que a gente sempre entenda que tudo que a gente tem, nós somos mordomos. Nós administramos o dinheiro que Deus nos dá, né? Então, quando a gente compra alguma coisa, a gente abençoa, né, o comércio, a gente abençoa o estabelecimento. Então, tudo que a gente faz, ele tem que ser para a honra e glória do Senhor. Teve uma vez que eu ouvi claramente que era para eu fazer um Pix para uma pessoa de 200, tudo R$ 200, né, gente? E aí era uma moça assim bem difícil de lidar, sabe? Eu nunca tinha feito isso com ela, então às vezes a pessoa não recebe bem, né? E eu falei, Espírito Santo, me mete em confusão. Você não me mete em confusão. Se eu for mal, né? Se a pessoa não receber bem, eu vou ficar bem chateada. E aí eu falei, quer saber? Você tá mandando, ele que se vire, né? Eu fui e fiz o Pix pra moça.
E aí ela me respondeu, eu falei assim, um presente do nosso pai para você. E aí ela respondeu assim, faltava exatamente R$ 200 para eu pagar meu aluguel, eu estava pensando como é que eu ia fazer. Então, que a gente realmente possa ser esse canal de bênçãos, né? Onde a gente consiga abençoar a vida das pessoas, ouvir a voz do Espírito Santo, sabendo que a gente administra os bens dele aqui, né? E que a gente pode sim abençoar a vida de várias pessoas. Tem alguns trabalhos que já são dessa forma, né? Então, o meu trabalho acaba que eu brinco, né, que é uma ONG, porque eu faço, né? Eu ensino as mulheres a se cuidarem, eu ensino autoestima, eu dou o meu tempo para fazer isso, né? Óbvio que se elas quiserem, elas podem adquirir os produtos, mas em geral é um tempo ali de autoestima que a gente tem, né? Aqui com o meu esposo, a gente também tem esse trabalho filantrópico, que a gente faz uma quantidade de atendimentos ou com baixo custo ou sem custo nenhum. Então, com o nosso trabalho, a gente também consegue fazer isso, então não sai, digamos assim, né? Não tem um custo absurdo para a gente fazer isso. Mas quem trabalha em algum lugar que não tem como, né, ajudar através do seu trabalho, existem várias formas de ser bênção na vida do outro, inclusive com o salário, né? Com o valor que esse emprego dá. Então, a gente sabe que muitas coisas envolvem sim dinheiro, mas outras coisas é tomar um café, é oferecer um bolinho. Nessa semana que passou, eu fui na casa da Letícia e daí ela falou, eu falei, amiga, eu vou levar um queijo que tem aqui, não sei o que, a gente sempre faz uns comes, né? E ela falou, amiga, ela tinha falado que era para eu levar, ela falou, ai, não traz, não traz, já tá tudo organizado aqui. E aí eu cheguei lá, ela disse que ela falou pro Espírito Santo, o que que eu faço para Kel? Quero fazer alguma coisa para ela. E aí veio para ela fazer uma torta de frango, duas coisas que minha mãe fazia pra gente que eu amo. Minha mãe está viva, inclusive está aqui, mas não faz mais, tá, senhoras? É bolo de cenoura e torta de frango. Então, quando a gente era pequena, minha mãe fazia, então tem uma memória afetiva com essas duas comidinhas, né? E o bolo de cenoura da Mônica, para quem não conhece, ele é o melhor do planeta. E aí a Lê perguntou, né? E aí o Espírito Santo falou para ela, faz uma torta de frango. E aí eu cheguei lá, a torta tava assando. E ela falou, mas ela nem sabia dessa história. Ela falou, ai, amiga, o Espírito Santo que escolheu o cardápio hoje. Eu perguntei o que era para eu fazer para você comer, e ele falou que era uma torta de frango. Eu me senti tão especial, porque ela teve o cuidado de perguntar para ele o que que eu queria comer. E eu nem sabia que eu queria comer isso. Mas é uma coisa que eu amo comer, né? Então, é isso, são nos mínimos detalhes, é de fazer o outro se sentir especial, né? Na empresa que eu trabalho, eles falam que é bom a gente imaginar que a pessoa está com uma placa no pescoço, faça-me sentir importante. Então, quando a gente olhar para o outro, a gente imaginar essa placa no pescoço dela, faça-me sentir importante. Como que você pode fazer isso? Elogiar o cabelo, elogiar o batom, o óculos, qualquer coisa, né? Óbvio que tem que ser uma coisa sincera, mas é muito bom que a gente enxergue o outro, né? Como muitas pessoas passaram por esse senhor invisível que a Ruth viu, que a gente enxergue as pessoas, né? Que não é natural nosso, mas que a gente possa buscar por isso. E quando a gente pede para o Espírito Santo, isso vem, ele mostra, ele fala, olha, abençoa esse, tem até a Gil, né, que ela não tá ao vivo aqui, ela assiste geralmente, às vezes ela entra, mas também assiste gravada, e ela também é muito generosa, e às vezes ela fala, Kel, ó, tô te mandando um valor aí que você sabe para quem é para dar. Porque ela sabe que eu conheço muita gente, né? E muita história chega para mim, eu acompanho muitas pessoas, então acaba vindo para mim e aí eu já exatamente, e geralmente é na hora que eu tô falando com a pessoa e eu já falo, ó, já sei para quem que é, né? Então isso é muito legal, porque a gente fala que o corpo de Cristo, ele tem que estar conectado. Então, quando a gente realmente faz parte do mesmo corpo, e a gente está conectado, o meu braço ele tá junto aqui, ó. Não tem como essa parte sentir dor e o meu corpo não saber. Não tem como ele tá doendo sozinho. O corpo sente. Então, como igreja, né, que nós somos, até exatamente está disponível para levar alguém ao médico, exatamente. Então, quando a gente é um corpo de Cristo realmente, a gente sabe como que tá a nossa perna, como que tá o nosso braço, então é importante a gente estar conectado com as pessoas, né? Então, eu estava vendo um post no Facebook, no Instagram, nos stories, e eu falei, me veio assim na cabeça,
tá acontecendo isso, isso com essa pessoa. E aí eu falei com uma outra pessoa que conhece essa pessoa, eu falei, eu não quero saber da vida dela, mas ela tá com dificuldade nessa área? E aí ela falou, sim, está. Falei, então tá bom, eu só preciso orar por isso. Não é uma área financeira, né? É uma área que realmente precisa de oração. Então, muitas vezes o Espírito Santo vai exigir de você só, exigir não, ele vai só te dar uma diquinha para você fazer uma oração para a pessoa. E isso é poderoso, né? Isso é muito poderoso. A oração, ela tem o poder de uma bala de revólver. O jejum de uma bomba atômica. Então, jejuar e orar por alguém é a maior prova de amor que a gente pode dar para qualquer pessoa, né? E é gratuito, só vai levar ali o seu tempo, o seu comprometimento para apresentar isso ao Senhor. Mônica, quer falar com a gente? Ah, eu tava tentando falar, mas eu tava, Pode tava tão falar, ansiosa amiga. pra falar. Boa noite. Manda, boa noite. Eu quero aproveitar que meu marido tá tomando banho e eu vou jantar daqui a pouco. Enfim, boa noite, meninas. Vamos falar de ser generosa, né? Nossa, é uma dádiva falar isso pra mim, porque graças a Deus, Deus me deu essa bênção, né? De ser generosa, tanto eu quanto a minha irmã, minha família. Enfim, é muito legal ouvir isso, porque antes de eu me converter, até mesmo conhecer a Bíblia, né? Eu era católica, não fervorosa, também não lia a Bíblia, não tinha esse costume. Ia na Aparecida de vez em quando, tinha aquelas loucuras de promessa que a Kel sabe, que ela falava, Mônica, pelo amor de Deus, né? Deus não quer isso de você. E eu não entendi, hoje eu entendo. Enfim, seja generosa, né? Eu, graças a Deus, eu e meu esposo, achei uma pessoa maravilhosa, que é compatível a mim, muito generoso, mesmo quando a gente não tinha nada, a gente sempre foi muito generoso, ajudando as pessoas, assim, não no dinheiro, igual a Kel falou. É muito legal ela falar isso, porque a gente fala ser generosa não é só ajudar o outro que precisa no dinheiro, mas uma atitude, né? E graças a Deus, eu sempre tive essa atitude por mim mesma. E depois que eu me converti, conheci a Bíblia, as palavras de Deus, eu fico muito contente porque tem certos vídeos que a gente assiste e as pessoas falam que quando você honra pai e mãe, você honra sua família, você ajuda o próximo, você prospera. E hoje eu vejo o quanto eu prosperei, né? E eu não sabia de nada disso, porque eu sempre fui porque era de coração, né? Mas eu fico mais contente ainda porque eu sei que eu estava fazendo a coisa certa, não por obrigação, mas porque eu sou assim. Mas às vezes a gente tem que mesmo, igual a Kel falou, a gente tem que às vezes a gente fica eu sou muito assim, né? Sou muito na minha. Ai, se me chamar, eu vou, se não vou, se me falar comigo, eu falo. Mas eu mudei muito depois que eu comecei a ter minhas amigas de Deus, que eu não tinha amiga, né? Só tinha minha família. E a gente vai aprendendo, né? A gente fica mais comunicativa, a gente melhora em tudo. Então, às vezes, quantas vezes eu tava no mercado, igual a Rutinha falou, a mulher pegou 3 salsichas, eu nunca mais esqueço disso, 3 salsichas. Aí ela pesou, aí ela falou, não, moço, pode tirar uma. Nossa, pronto, já era. Já era. E antes eu não sabia que era o Espírito Santo que tocava na gente, né? Então o Espírito Santo tocou em mim quando ela pediu para tirar uma salsicha, eu falei, pode dar 1 quilo para ela. Aí eu falei, pega ovo, Nossa, é uma coisa assim maravilhosa, não tem explicação. Você ajudar o próximo. E ajudo direto minha família, não só em dar presentes, né? Que presente, né? Eu ajudo em tudo, assim, tudo que eu puder, isso já é de mim, né? E a gente às vezes se machuca um pouco, mas a gente faz nossa parte, né? E é isso. O que eu queria falar é isso. É muito bom ser generosa e ajudar as pessoas. E dá uma vergonha, Kel, né? Kel, não é só, eu acho que você já falou, mas eu acho que é muito importante ressaltar que não é dinheiro. A gente pode doar tempo, né? Eu acho que hoje o que a gente menos tem é tempo. E a gente pensa o que muitas pessoas mais precisam é tempo. Eu, quando ia no hospital ficar com meu irmão, que meu irmão ficou 6 meses internado, o que eu mais via lá era pessoas abandonadas no hospital, sozinhas, sabe, querendo uma visita. Ou, sabe, ou velhinhos internados também, sozinhos, sabe, crianças em abrigos. Então, gente, doem seu tempo,
sabe? Parem para conversar. Eu fazia trabalho com pessoas em situação de rua, né? Porque a gente chama de mendigo, mas é errado. A gente chama de morador de rua, mas é errado. Eles não moram na rua. A rua não é uma casa. Eles são pessoas em situação de rua. Então, eles falavam que eles se sentiam invisíveis, que as pessoas. Teve uma vez que eu sentei, a gente ia para a rua para conversar com eles. Às vezes a gente só saía na rua para bater papo com eles, só isso. E aí eu falei para o rapaz, posso sentar aqui para conversar com você? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, para que você quer conversar comigo? Eu falei assim, só para a gente bater um papo. Ele falou assim, nossa, mas ninguém nem olha para mim. Eu sou invisível, as pessoas atravessam a rua porque me acha fedido, tem medo de mim. Então, gente, a gente falar um bom dia para uma pessoa dessa, às vezes é o bom dia que ele estava precisando. A gente comprar um lanche e dar para uma pessoa dessa, talvez era tudo que ele estava pedindo e precisando. Então, é isso, sabe? Gente, eu chamava a Ruth de louca quando ela ia na Cracolândia. Para mim, isso é hoje, para mim, isso é impossível, para mim. E eu acho que cada um tem um chamado, né? E cada um tem. Óbvio que amanhã eu posso ir, né? Porque eu falo por hoje, mas amanhã, filho, Deus pode revolucionar e eu tá lá junto com ela, né? Amiga, o mais difícil é abraçar eles quando eles estão fedidinhos. E eu fazia. Tenho várias ações na faculdade, inclusive disso, né? A gente ajuda muito, é muito legal, muito gratificante. A gente afere pressão, a gente faz. Nossa, é muito legal, é muito Sim, gratificante. Então, tô no lugar sim, certo, sabe? Tô realizada. sim. Uma coisa eu posso dizer, gente, não existe coisa mais viciante. Eu acho que Jesus, Deus, quando ele criou o ser humano, ele já criou o ser humano com algumas pecinhas de que a gente foi feito para servir o próximo. Porque quando a gente serve o próximo, é algo que cria dentro da gente, traz uma coisa tão gostosa que começa a viciar, entendeu? Você começa a ficar assim, gente, eu ia lá fazer pelo outro e quem voltava feliz era eu. Eu voltava assim, sabe? Eu ia para Cracolândia, ia para uns lugares bizarros e eu voltava assim e falava: Nossa, que incrível, que maravilhoso. Sabe? Então é isso. Testem, tentem, sabe? Tentem fazer, E como a Ruth porque. estava falando, pode terminar, amiga. Pode, eu já terminei. Como a Ruth estava falando antes, isso não faz parte da identidade do cristão. Até mais, Cleide. A gente acabou deixando isso para que a igreja fizesse a instituição, né? Ou o próprio governo, que tem as ações. E aí a gente deixou isso para outros, para outras. Vou usar o termo religiões, tá? Tem muitas religiões que são muito generosas, né? Eles fazem muitas obras. E por que que eles fazem essa bondade, né? Muitas obras, porque acredita-se na iluminação, não sei o que, faz muito sentido, né? Qual que é, o que que nós queremos fazer aqui é tirar os muros. Não tem que ser de tal religião, nem de A, B, C, D, de nenhuma religião, tem que ser de pessoas, de nós, de seres humanos. Nós todos temos que ser generosos, independente do que tem lá na frente, né? Porque cada um, quando morrer, vai descobrir como que é do lado de lá. Enquanto a gente não sabe, ser bom é bom o tempo todo, né? Então, e nós não fazemos para ter, nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque nós somos salvos. Nós não fazemos para Deus nos abençoar, nós fazemos porque Deus já nos abençoou. Então, a ordem dos fatores, ela vai alterar o produto. Então, tudo que nós temos é dele. A nossa saúde, o ar que a gente respira, absolutamente tudo é dele. Então, por isso, a gente acaba fazendo, né? Então, fazendo bem, sendo generoso, bondoso, ajudando as pessoas. E a gente não tem que ajudar só o próximo distante,
né? Que é quando a Bíblia fala, a gente amai o próximo, né? Às vezes a gente acha que é esse morador, não é morador de rua, é essa pessoa em situação de rua, mas não é só ela. Né? São as pessoas que estão conectadas com a gente, a nossa amiga de trabalho, a nossa vizinha, são as pessoas que estão próximas mesmo, né? Então, eu brinco que se amar o próximo, que é bem próximo mesmo, não fosse uma coisa fácil, não seria mandamento, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. Então, assim, divide 1 quilo de sal, que aí esse que está bem próximo, você vai precisar ser uma lei mesmo para você conseguir amá-lo, né? Porque muitas vezes é desafiador. Mas eu acho que a ordem dos fatores é importante a gente entender, né? Então, tirar os muros. Aqui a gente não tem muro nenhum. Não é de religião A, B, C. Todos nós cremos em Jesus, cremos que Jesus morreu por nós, né? E isso, a maioria das religiões, elas acreditam, né? E nós queremos o quê? Ser imitadores de Cristo. Então, como Cristo era bondoso, generoso, como Deus deu o próprio Filho para nos salvar, em gratidão, a gente retribui para os outros filhos deles que estão em situação menor do que a nossa. Né? Assim como está lá no versículo que eu li. A gente, quem tem que estar numa situação, se vocês forem lá, o 2 Coríntios, acho que foi o 8, né, que eu falei para vocês lerem, acho que é o 8. Lá ele explica tudo, que a gente precisa sim, isso é uma responsabilidade nossa, porque nós não somos capazes de absolutamente nada. Tudo o que a gente tem veio de Deus. Então, a gente acaba distribuindo, ajudando, né, quem está em uma situação menor do que a nossa. Mais alguém quer compartilhar? Carol, Catarina, Conceição, Andréa. Minha mãe eu sei que não consegue falar, mas eu queria que vocês falassem alguma coisa que vocês já receberam de generosidade ou que vocês já fizeram. Eu quero falar. Pode falar, amiga. Eu já falei, mas eu não falei o que eu recebi. Na verdade, primeiro eu queria falar que é muito mais fácil a gente dar do que a gente receber. Quando a gente está em situação de receber, dói muito e às vezes fere nosso ego. E por muitas vezes eu tive nessa situação de ter que receber e doeu muito, feriu o meu ego, né? E eu já, na verdade, foi o ano passado, eu estava na praia e veio um rapaz com uma foto falando que a filha dele estava precisando fazer uns exames tal, eu estava de férias, né? Tava na praia, e aí ele estava pedindo dinheiro lá por conta disso. E aí eu ouvi o Espírito Santo falando, dá R$ 600 para ele. E aí eu peguei e falei assim, ai, gente, isso é a voz da minha cabeça, não é possível. E aí eu ouvi, aí veio incomodar, dá R$ 600 para ele. E aí a gente começou, tava eu, a Luciana, que também frequenta aqui, e outra menina que também já fez EPS. A gente começou a falar de Jesus para ele, começou a falar sobre a cura para ele. E aí o Espírito Santo falou, dá R$ 600 para ele. Eu falei, ah, não, Jesus, não, isso é coisa da minha cabeça, não é possível. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou dar. Aí eu peguei e falei assim, me dá, porque ele disse que ele precisava de R$ 600, que ele ia passar o dia pedindo dinheiro, porque o exame que ele precisava fazer custava R$ 600. E aí ele falou que ele tinha falado com outra família na praia e a família não deu para ele. E aí a gente era o segundo grupo que ele falava na praia. E aí eu fui lá e dei para ele os R$ 600, o valor do exame inteiro. E depois que eu dei, eu fiquei sendo atacada, gente. Fiquei sendo atacada. Meus pensamentos ficaram assim: sua trouxa, sua burra. Ele usou esse dinheiro para ele. Esse dinheiro, ele mentiu para você. Ele mentiu para você. Não é verdade, não é verdade. Mas o que eu entendi é que não importa para que ele usou o dinheiro.
O que você precisa é ser fiel ao que Deus está pedindo para você. Se Deus pede para você fazer alguma coisa, não importa para que ele vai usar o dinheiro. Ele pode estar mentindo, ele pode usar o dinheiro para pinga, ele pode usar o dinheiro para o que for, gente. Não importa. Se Deus fala, faz tal coisa, você faz. Por quê? Porque ele é seu pai. Você é só mordomo, entendeu? E eu entendi isso, sabe? Eu entendi que assim, e aí eu fiquei em paz. Ok, se ele mentiu, e deve ser mentira mesmo, não tem problema. Eu obedeci a voz do meu pai, eu obedeci o que ele me falou e tá tudo bem, entendeu? E aí eu fiquei em paz, que mesmo eu tenha sido enganada, o cara pode ter sido constrangido em amor, entendeu? Porque ele pode ter sido constrangido que esse é o amor de Cristo, esse é o amor de Deus, entendeu? Que vai lá e mesmo ele mentindo, ele vai lá e recebe, mesmo ele fazendo. E aí, sabe, eu fiquei em paz. E essa foi a E, minha amiga, 600 generosidade. reais é uma coisa que, assim, qualquer pessoa aqui que ganhar vai ficar feliz, filha. Se ele vai usar para, né? Sim, você abençoar a vida dele, independente de exame ou não, né? Teve um dia que eu tava lá no bairro que eu morava lá com a minha mãe e tinha um cara, mas bem nóia, sentado, e ele tava lá pedindo R$ 1, ele já deu um preço, né? Dá R$ 1, dá R$ 1. Aí a hora que eu entrei, né? A gente enxerga, a hora que eu entrei, eu enxerguei. E aí, a hora que eu saí, a moça deu R$ 10 de troco, e aí eu peguei os R$ 10 e dei para ele. Gente, as pessoas não dão R$ 10 de gorjeta. Foi tipo uns R$ 600 que a Ruth deu pro cara, sabe? Ele, meu, ele fechou a tenda dele, ele foi embora, ele pegou os R$ 10 e já foi comprar alguma coisa para ele. E se ele foi comprar droga ou não, que muito provavelmente foi, gente, não tem coisa mais gostosa de a gente estar querendo comprar alguma coisa, a gente ter dinheiro, não é? Então, para ele, aquele dia eu fui a benção do dia, né? Então, não importa, ele se sentiu amado daquele jeito. Tem até o testemunho que acho que a Mônica que mandou pra gente no grupo de um cara que ele morava na rua, morava lá na Cracolândia, em situação de rua. E ele, nossa, a história dele é bem louca, assim. E ele, na noia, ele ganhou uma Bíblia e, tipo, ele cheirava, ficava lá, sei lá, fazendo o que com a cocaína lá? E com crack, fumando crack, né? E ele teve várias experiências com Deus e a vida dele foi transformada. Então, não é responsabilidade sua. Se você sentir que você tem que fazer aquilo, ótimo. Tem várias amigas que, quando surgiu o negócio do Pix, eu falei, gente, coloca o celular. Por quê? Porque se você, de repente, sua amiga acordar inspirada, o Espírito Santo der uma pitadinha lá de informação, pode chegar um Pix para você, entendeu? Então, minhas amigas, eu sempre falo, gente, tira esse negócio de CPF, deixa o CPF para outra coisa. Alguém levantou a mão, eu acho. Alguém quer falar? É a Conceição? Não. Não sei, apareceu aqui uma mãozinha e sumiu. Mas é isso, deixem o celular de vocês. E se, né, você quiser ajudar alguma pessoa, também não tem problema nenhum de você falar, olha, me dá seu Pix, a pessoa não importa quanto que é, né? Como eu disse, às vezes R$ 3 para quem vai passar num pedágio já é uma boa ajuda, né? Nossa, apareceu uma mão aqui estranha e abaixou. Mão do anjo. É, tá estranho, mas não tô sabendo administrar aqui, não tô sabendo o que que é. É... Carol? Exato. E, gente, eu acho que saibam receber também, sabe? Se você estiver precisando, se você estiver passando por um momento de necessidade, saibam receber também. Porque às vezes, sabe, Deus te coloca em alguma situação para, sabe, te lapidar e fazer você ser uma pessoa mais humilde, sabe? Eu sei que não é fácil a gente estar em um momento de precisar, sabe? Mas saibam receber também, sabe? Eu tinha muita dificuldade. Eu tive dificuldade de receber do meu próprio irmão. Eu estava prestes a perder, assim, eu passei por um momento de perrengue, assim, onde sumiu todo e qualquer dinheiro, assim, fecharam todas as portas, e aí eu não tinha dinheiro para pagar meu apartamento, eu estava prestes a perder meu apartamento, e o orgulho falava mais alto, eu não queria pedir dinheiro emprestado para o meu irmão. Assim, a minha mãe foi lá e pediu dinheiro emprestado para o meu irmão.
E aí, quando me ligou, eu fiquei assim, não acredito que minha mãe fez isso. Que ela foi lá e pediu, sabe? Mas assim, é porque dói. Mas assim, aprende logo sua lição. Seja simples, seja humilde, sabe? Aprenda a receber, aprenda a pedir se você tiver que pedir, entendeu? E aprenda logo a sua lição e vai para a próxima lição, porque se você não aprender sua Nossa, a lição, mensagem foi pra mim. O Júnior olhou pra minha cara, que eu sou assim, né? Putz, eu falei, não, gente, isso é trauma de infância, porque meu pai era foda, mas eu sou muito difícil de aceitar ajuda. Você acredita, menina? Não sei o porquê. Eu me sinto mal, alguém quer pagar alguma coisa pra mim, ou o Júnior quer pagar, o Júnior paga minhas coisas, que eu tô sem trabalhar, eu fico, ai, vai melhorar, eu vou trabalhar. é Não trauma entendo. isso. É É trauma, eu trauma. não, é Não, trauma, é mas você bem. não tem que se sentir isso, você tem que É, sempre se sentir abençoada. Que bom que ele está pagando as minhas contas, maravilhoso que eu tenho um marido para é. pagar minhas contas. Paga mais, marido! Compra bolsa, compra roupa, continua pagando, isso mesmo. Mas então, não é só Isso. com ele, é com todo mundo. Mas é engraçado, a gente gosta de ajudar, mas não... é muito estranho. Mas, Eu gente, sei. é muito incrível quando a gente está precisando e aparece. É muito incrível, é muito É incrível, gostoso, que eu já tive experiência, é maravilhoso. é muito gostoso. Teve um dia, sei lá, deve fazer beirando os 2 anos. Assim, para quem me conhece há muito tempo, né, sabe que por muitos anos eu tive uma geladeira pequena e que ela era bem antiga e não cabia outra geladeira na minha casa. Então eu ficava lá com ela, não cabia nada no freezer. Então eu sempre tive a comida de hoje e de amanhã, tipo mistura de hoje e amanhã, porque mistura não, carne, né? De hoje e de amanhã, porque não tinha freezer. Então até hoje eu não tenho o hábito de ter estoque de comida. Então, e é só eu e meu marido. Então eu faço o arroz eu faço sempre arroz fresco e feijão eu refogo, no máximo a gente come hoje, tipo, pro almoço e pra janta, sabe? Então aqui é sempre comida fresca, então eu não faço para sobrar. Enfim, aí eu acho que era pra gente fazer compra, não tinha quase nada aqui em casa. Quase não, quase tinha arroz e feijão. E aí, de repente, a minha mãe ligou e falou: Ah, tô indo pra ir acho que era com a minha tia. Daí eu falei, meu Deus, eu falei, mãe, almoça aí, porque a gente já almoçou e, tipo, não tem mais comida, não. Ela, não, tá bom. Aí depois ligou mais um casal falando, a gente vai passar aí na sua casa. Daí eu falei, Jesus de Nazaré, não tinha nada para oferecer. Aí a minha mãe chegou com uma panela de carne de panela, tipo, nem, acho que era lagarto, já aquele cheiro de carne. Ai, gente, carne de panela é a coisa mais gostosa, né? Na pressão, ela já trouxe a carne pronta, aí já fatiou, e aí acho que veio mais gente também com um bolo, e depois veio eu sei que assim, a casa lotou, e as pessoas foram chegando com comida, e uma foi comendo a comida da outra, e a máquina de café sempre está disponível, né? Eu sei que naquele dia, Fê, eu fiz acho que uns 15 café, porque um tomou 4, o outro tomou 4, a outra tomou 2, foi café para tudo que era lado, e o povo foi comendo, eu fui olhando assim, eu falei, meu, a gente passou mal de tanto que a gente comeu. As pessoas chegavam aqui em casa, eu trouxe um bolo, eu trouxe um não sei o quê. Eu falei, gente, e é muito engraçado, porque não é uma situação, é uma situação, tipo, simples. Simplesmente as pessoas vieram e foram trazendo as comidas, e falaram, ai, filha, eu fiz em casa, a gente já almoçou, mas eu trouxe pra vocês. E daí, tipo, como tava fresquinho, a minha tia, mas eu quero comer mais. E daí chegou, acho que era meu cunhado, não sei, vou comer também. Aí aquela coisa que você fala assim, gente, isso é uma coisa leve, é gostosa, não é um peso, sabe? Tipo, ele mandou. Gente, eu amo a minha casa cheia, não tem coisa mais gostosa. Eu amo, eu amo. Então, assim, é tão gostoso que as pessoas também se sentem confortáveis, né? De vir, de trazer, é a nossa casa, né? Não é só a minha casa, é a nossa casa. Então, nossa, eu amo isso. Eu amo porque realmente é muito gostoso a gente ter essa liberdade, né? De poder colaborar, e de ser colaborado, né? E de se sentir colaborado também. Então, Mo, aprende a receber, porque receber é muito gostoso. Ao invés de colocar música, eu só vou ler, para que eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui já foi abençoada, que todo mundo já recebeu algum ato de generosidade. Então, que muitas vezes a gente é canal para abençoar a vida das pessoas e às vezes a gente é a abençoada. É a música
bênçãos que não têm fim. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos para contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais eu vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, e enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, as suas bênçãos eu irei contar. E numa fase, e nenhuma fase dura para sempre. Por isso, eu não vou me esquecer cada motivo que eu tenho para ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu posso em minha vida enxergar. Quanto mais eu vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, as suas bênçãos eu irei contar. Então, que a gente possa ser o abençoado e o que abençoa. E eu vi uma pregação do Vitor Azevedo, eu gosto bastante das pregações dele, e eu fiz algumas anotações aqui pra gente. Ele fala assim, que generosidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com pessoas que fazem Deus aparecer através delas. Vou ler de novo. Generosidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com pessoas que fazem Deus aparecer através delas. Então, que nós possamos parecer Deus, né? Que Deus possa aparecer através de nós, que a gente possa cruzar as pessoas e as pessoas possam perceber a presença de Deus quando a gente chega. E aí ele fala para a gente não reter alegria, não reter paz e não reter generosidade, para a gente transbordar. Sabe o rio que flui? Para que possa fluir através de nós, que a gente possa fluir, não reter a alegria, né? Então ele fala, conte as alegrias que você tem. A gente não tem que ter medo se vão ter inveja da gente, se vão pensar, o que vão pensar da gente. Não, nós somos amadinhas de Jesus, nós somos as queridinhas de Jesus, nós somos amadas. E esse amor, ele não pode ficar escondido. Esse amor, ele tem que ser mostrado. Então ele fala sobre isso, para gente que no seu meio, ele fala assim, no seu meio, seja a que é mais, a mais generosa do seu meio, seja a mais alegre do seu meio, não por uma competição, mas seja mais do que você, e sendo mais do que você foi ontem, isso é contagioso, né? A generosidade, ela nunca para na pessoa. A gente é generosa com a pessoa, ela faz questão de ser com a outra, porque ela consegue perceber o quanto ela foi amada. E é muito mais fácil a gente conseguir reproduzir uma coisa que a gente consegue, que a gente conhece. Então não tem como eu ser generoso se nunca foram comigo. Então seja essa pessoa. Se nunca foram generosa com alguém, seja você essa pessoa. É, é, E aí ele fala uma oração que eu vou ler aqui e eu quero que vocês, pelo menos em pensamento, que vocês repitam, tá? Eu serei um ponto de generosidade. Eu serei a pessoa mais generosa do meio que eu convivo, porque eu fui provido com tanta abundância que eu estou transbordando de alegria, de paz, de vida, de amor e de provisão. Eu sou quem dou. Eu sou o que dá primeiro. Eu sou o que dá sem esperar nada em troca. Jesus plantou em mim e as pessoas vão colher de mim. Eu não estou esperando colher das pessoas, estou esperando dar para as pessoas. Foi por isso que Jesus fez comigo e é isso que eu vou fazer com as pessoas. Ai, gente, não é lindo? Que oração mais linda! É lindo demais. Então, que essa possa ser a nossa oração, de transbordar, a gente não reter a alegria. Aconteceu uma coisa boa para você, conta, compartilha, incentiva outras pessoas a fazerem, que não pare em você, mas que seja como o rio, porque é assim que vem, ele vai transbordar. Certo? Vou parar aqui a gravação, tá? E outra coisa que eu gostaria de falar para Deixa vocês gravando? não precisa. Ah, pode deixar. Tá. Outra coisa que eu gostaria, que é muito rápido de falar para vocês, é a generosidade também em você, também é vocês aprenderem tudo que tudo
tudo que a gente fala aqui, tudo que vocês, em todos os lugares que vocês ouvem sobre Deus, que vocês ouvem sobre Jesus, que vocês ouvem falar, que vocês estão aprendendo e se preparando, é uma jornada, porque isso também é generosidade, porque vai chegar um momento que vocês vão ser canal, que vocês vão ajudar quem precisa, vai chegar um momento que vocês vão ser o pilar de alguém que precisa, vocês vão ser a pessoa de alguém. Houve um momento que a Kellen foi a minha pessoa. Hoje eu sou a pessoa de muitas pessoas. Então, vai chegar um momento que a Catarina vai ser uma pessoa de muitas pessoas vão mandar mensagem para a Catarina, procurando a Catarina. A Andréia, muitas pessoas vão procurar a Andréia, procurando a Andréia, falando, Andréia, eu preciso da tua ajuda, faz uma oração por mim. Andréia, me ajuda, pedindo conselhos para a Andréia, pedindo conselhos para a Conceição. Então, que vocês cresçam, que vocês aprendam, que vocês cresçam em conhecimento, em maturidade, para vocês também poderem ser esse pilar, para vocês serem para vocês serem também a estrutura de uma pessoa. Isso também é generosidade. É isso. É bom demais, é bom demais. É muito bom dar, e eu garanto que também é muito bom quando a gente está precisando e vem aquele suspiro, que você está no meio da tempestade, você está lá naquela onda lá embaixo, alguém te puxa e fala, olha, por hoje tem, né? Então, que a gente possa ser quem dá, mas que quando for para a gente receber, que a gente também tenha pessoas próximas para perceber que a gente precisa. É isso.